né? Qual é a pergunta que nós temos hoje para conversar? Então a pergunta está aqui, olha. A pergunta é: estamos destruindo o planeta? Ou ele está na transformação de sempre? Nós estamos destruindo o planeta? Ou essa coisa que está acontecendo é algo normal na história, né, geológica da Terra? Tá bom? Então vamos ver aqui alguns itens que nos ajudam a responder a essa pergunta. Segundo a ciência, segundo a compreensão da ciência, já ultrapassamos as condições reversíveis de o planeta de o planeta se auto-recuperar dos estragos que já causamos nele. Passou. Então, havia um limite, segundo a ciência, havia um limite que até aquele limite a natureza poderia se recuperar de todos os males que os seres humanos fizeram com ela. Até ali dava para recuperar. Ia durar 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, mas ia se recuperar. Passou dali e continuou fazendo a mesma coisa, então agora já estamos no momento em que não tem mais recuperação. Pelo menos a natureza não vai poder se recuperar como poderia se a gente, né, continua do jeito que está. Tá bom? É isso que a ciência disse. Deve ter o quê? 1 ano? Não, deve ter menos de 1 ano que eles estabeleceram. A partir dessa data, né, a ciência. Claro que a ciência é ciência e todo dia ela se descobre, ela avança e assim por diante. Mas ela estabeleceu uma data. Eu não me recordo qual, tá? Mas há uma data, foi no ano passado? Acho que sim, no ano passado, no final do ano passado, sei lá, e que isso foi estabelecido. Segundo, a ciência também compreende que no passado a Terra já passou por muitas fases, né? Já passou de muitas fases, de autodestruição, de autotransformação e autodesenvolvimento. O clima e todo o ambiente já foi naturalmente sofrido com as mais variadas crises. É todo um processo que ainda não compreendemos bem, mas que faz com que o planeta seja habitável. Então, o que é que a ciência sabe? O planeta Terra já passou por muitas transformações, já passou por muitas crises, já passou por muitas conturbações, né? Muita coisa já aconteceu periodicamente em determinadas fases, determinados períodos, né? Então é normal para o planeta passar por essas crises mesmo, né? Por que Deus permitiu isso? Bom, não temos uma resposta, mas provavelmente, conhecendo Deus, a gente tira a ideia de que o planeta precisa passar por essas transformações para que ele continue habitável, tá bom? Para que ele possa se manter habitável. Aí ele tem que passar por essas várias transformações. Terceiro, no histórico climático, como o geológico e outros, já passamos por tempos excessivamente quentes no planeta Terra e excessivamente frios na Terra. Numa periodicidade importante para todas as mudanças que se fizeram e ainda fazem necessários para as melhoras constantes que o planeta precisa passar para continuar bem, para continuar habitável, né? Como tem sido, e para cumprir este objetivo que Deus estabeleceu para ele. 4. Nisto é que muitos acreditam que no último desgelamento
porque nós estamos esquentando, né? Então saímos de uma época excessivamente fria e estamos indo para uma época excessivamente quente. Então veja, nisto que muitos acreditam que no último desgelamento, ocorrido mais ou menos há uns 14 mil anos atrás, então tem muito tempo, né? 14 mil anos, né? Muito tempo. Quando os mares subiram de nível, então houve um desgelamento, e aí os mares cresceram, subiram de nível, e o Oceano Atlântico invadiu os espaços que hoje formam o Mar Mediterrâneo. Então, o Mar Mediterrâneo, aqui está o Oceano Atlântico e aqui tem o Mediterrâneo. Mediterrâneo é uma entradazinha ali, perto de Portugal e Espanha, né? E um pedaço da África. É um lugar estreito. Então, acreditam que ali existe ali é uma entradazinha que antes o oceano não entrava. Mas como o oceano foi subindo de nível, então o que aconteceu a água começou a entrar ali para formar, depois de muitos anos, formar o Mar Mediterrâneo. E aí que tem aqui assim, então o Atlântico invadiu os espaços que hoje formam o Mar Mediterrâneo, situações como a de Noé, aquelas invasões de água, aquelas coisas todas, as situações como a de Noé ocorreram e um dilúvio foi entendido por povos anteriores aos hebreus. Tá? Quando os hebreus vieram, isso já tinha acontecido. Os hebreus são mais ou menos de 1.500 anos antes de Cristo, foi a época mas 14 mil anos atrás é que ocorreu, provavelmente, esses tipos de dilúvio que as pessoas entenderam, água de todo lado e fazendo toda aquela coisa, e chegou essa história a 1.500 anos antes de Cristo, chegou a Moisés e ele deu a roupagem que ele deu. Quinto, mas quanto à pergunta, há alguns fatores que devemos considerar como resposta adequada. E todas têm muito em comum, sendo elas a melhor resposta com uma cooperando com a outra nesta compreensão. Então vamos ver alguns itens que vão tentar buscar responder à pergunta feita. Primeiro, o planeta cumpre seu agendamento de mudanças que são essenciais para ele ser o que ele deve ser para os seres humanos, que Deus ama tanto e Deus quer o melhor para os seres humanos. Realmente, ele produz muitas das crises que temos assistido por toda a história registrada e chegada até nós. Então, tudo que a gente já sabe que aconteceu, realmente aconteceu e foi o próprio planeta que produziu, né? As placas tectônicas, elas se afastam, elas se juntam, elas se encontram e elas lutam uma contra as outras e vai criando as montanhas, as grandes montanhas e assim por diante. Então, isso tudo aconteceu realmente e continua acontecendo, porque a Terra precisa disso para se manter adequada ao ser humano. Oitavo ponto. Ainda que pertence aos gananciosos, a mídia, A mídia que pertence aos gananciosos tem dito por todos os meios que a culpa é do cidadão comum. Aliás, eu não li o 7 não, deixa eu ler aqui o 7, porque o 8 vai se apegar ao 7. Então diz assim o 7. Segundo, a ação do ser humano tem sido devastadora. E tem um único fator que a Bíblia lembra bem. Ela diz que o amor ao lucro é a causa de todos os males.
A ganância do capitalismo, desde os tempos da Revolução Industrial, há 5 séculos atrás, é o grande causador humano para apressar a agenda natural do planeta e de uma forma maligna e irrecuperável. 8. A mídia, que pertence aos gananciosos, tem dito por todos os meios que a culpa é do cidadão comum, tirando da reflexão popular a ideia de que o tal capitalismo está nos matando apressadamente, produzindo condições para tantas catástrofes no mundo. Né? O que aconteceu com Petrópolis, por exemplo, é um grande exemplo. Aconteceu toda aquela situação, as pessoas morreram, muita chuva caiu naquele lugar, fez todo aquele estrago. De quem é a culpa? Do cidadão. O cidadão é que está prejudicando, não é, o meio ambiente. Então a mídia fica falando isso. E mais ainda, quando, por exemplo, a rainha Elizabeth, né, mandou um recadinho lá para Petrópolis: olhe, estamos lamentando o que está acontecendo com vocês. Oh, que coisa triste. Tomara que Deus possa proteger e abençoar. Falou toda essa conversa bonita. Na verdade, tudo aquilo é culpa das empresas que ela é dona. Empresas que ela é sócia, que ela faz parte do capital dessas empresas, do dinheiro que ela ganha lá tranquilo com as empresas que estão estragando todo o ambiente e fazendo aquilo. Mas aí a mídia diz que a culpa é nossa, ela entra de boazinha aí como se nada tivesse culpa dela. Compreende? Então, aí vem agora o ponto 9. Diz assim: as indústrias fumaçam a atmosfera com todo tipo de veneno. As indústrias, as grandes indústrias, elas vendem produtos com todas as formas de veneno para nós e para o meio ambiente. As indústrias vendem. Embalam tais produtos em condições venenosas para o consumidor, para a natureza e para todo o sistema ecológico. Então veja, o produto dela é veneno. Entendeu? Ela embala aquilo em venenos. Esses materiais, esses PETs, essas coisas todas, tudo isso é veneno para a natureza e para nós. Para fabricar, ela joga veneno na atmosfera. Todas essas indústrias, grandes indústrias, enormes indústrias que tem por aí, fazem isso o tempo todo. Muito bem. Aí diz aqui: fazem tudo isto sabendo que estão envenenando, mas justificam com o fato de que assim, com esses venenos, eles vendem mais, lucram mais e enriquecem mais. Aí inventa: e a gente dá mais empregos. Compreende? Isso é a ganância. O amor ao dinheiro, o amor ao lucro é a causa de todos os males. 10º. E o que é pior de tudo? A mídia, enquanto coloca a culpa nas pessoas, em culpa em mim, em você, enquanto a mídia, né, a televisão, o rádio, os jornais, bota a culpa na gente, a própria internet bota a culpa na gente, por comprarem produtos venenosos, também usam o marketing, o maldito marketing, né? Usam o marketing para pressionar as pessoas a continuarem comprando estes mesmos produtos, até quando nem precisamos deles. Eles forçam para a gente comprar. A gente nem precisa, mas eles arranjam um jeito de forçar a gente a comprar, fazendo com que saibamos do veneno e não consigamos nos livrar deles. Então,
A pergunta diz assim, a pergunta é assim: estamos destruindo o planeta? Sim, estamos destruindo o planeta, né? Ou ele está na transformação de sempre? Sim, ele está na transformação de sempre. Só que a nossa destruição está dando mais pressa. Essa transformação que a natureza faria em 1000 anos, nós estamos fazendo com que isso aconteça em 10 anos, em 5 anos. Entendeu? Então nós estamos apressando e estamos chegando ao ponto, segundo a ciência, chegando ao ponto de que há muitas situações que nem a natureza mais consegue reverter daquilo que a gente está fazendo. Tá bom? Muito bem.